Graças e paz, irmãos, Igreja do Senhor, né? A gente está essa manhã aqui para um devocional, um tempo com Deus. Espero que você esteja bem, né? Espero que você esteja aí buscando o Senhor, buscando a palavra dEle, para estar em comunhão com Ele, né? Para que, mesmo em meio às dificuldades, a gente venha ainda assim glorificar o Seu nome, né? E o texto que eu queria meditar com os irmãos hoje de manhã é Provérbios, capítulo 4, verso de número 23, né? Vamos abrir lá, Provérbios 4, verso de número 23. O texto diz assim, Provérbios 4, 23, sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Algo interessante sobre essa pandemia que passamos é pessoas que têm cardiopatias, né, doenças relacionadas ao coração, tendem muitas vezes a ter um problema maior, né, com a questão do coronavírus. Então, a pessoa acaba desenvolvendo mais rápido, né, esse problema. E um texto que me veio à mente, né, sobre guardar o coração. A gente tem que sim guardar o coração no sentido de saúde, né? Um exemplo, você tem algum problema de saúde, você deve procurar um profissional de saúde para fazer um tratamento adequado. Mas a gente deve guardar o coração no sentido espiritual também, né? Que nós vamos ter uma exortação muito clara, né? Sobre tudo que deve se guardar o coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida, né? As nossas emoções, elas devem glorificar a Deus. A gente deve glorificar a Deus com todo o nosso ser. E as nossas emoções, elas falam muito sobre o Deus em qual nós servimos, né? Por quê? As nossas emoções, elas variam de acordo com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, né? Nós estamos numa situação de isolamento social, né? E o ser humano é um ser relacional, ele precisa se relacionar com outras pessoas, né? E muitas vezes a gente fica aflito, agoniado, angustiado, né? Mas se o meu coração ele estiver guardado, se realmente a minha emoção ela estiver glorificando o nome do Senhor, eu vou conseguir descansar nele em meio às dificuldades que a vida pode estar apresentando nesse momento para mim. Não só essa questão de pandemia, mas qualquer outra situação que venha acontecer, né? E muitas vezes a gente foi ensinado, ou a gente aprendeu, ou a tradição das nossas famílias nos ensinaram que emoção não é pecado, desde que ela não me faça pecar. Mas a gente tem que parar e pensar um pouco nisso, porque você já deve ter ouvido assim, minha família tem um sangue assim, então nós todos somos assim. Eu sempre fui assim. Acontece tantas coisas, eu acabo fazendo isso, né? Mas nós estamos partindo de um princípio, de um pressuposto que houve uma regeneração, houve uma conversão, essa conversão ela muda o nosso ser, né? Então, os nossos sentimentos já não devem ser realmente voltados para nós, mas devem ser voltados para o Senhor, né? O Espírito Santo do Senhor habita em nós e isso deve realmente fazer toda a diferença para que nós vivamos para Ele, né? Então, sim, nós podemos pecar com as nossas emoções, né? E nós vamos trabalhar um pouco isso. Lá em Gênesis 2, quando Deus cria o homem de uma forma, capítulo 1 e capítulo 2, né? Ele cria o homem de uma forma muito interessante, né? Ele cria o homem diferente dos demais seres, né? Ele cria os demais seres pela palavra, o homem ele forma, ele sopra o fôlego de vida. E a partir daí nós carregamos a imagem de Deus, né? Chamado de Imago Dei. E essa imagem, no contexto antes queda, uma imagem perfeita, né? Deus cria o homem, cria a mulher, mas houve a queda, e a queda ela deturpou essa imagem, né? A queda ela fez um afastamento, houve uma morte espiritual, essa morte espiritual nos afasta do Senhor e deturpa a imagem de Deus no homem.
E o processo de santificação é justamente ao contrário disso, ele está realmente nos assemelhando novamente ao Senhor, né? Nós seremos semelhantes a Cristo. Mas é interessante pensar que a queda ela afetou essa questão das emoções, né? Deus criou Adão, deu a Eva para Adão, e logo depois da queda, Adão fala, olha, a mulher que o Senhor me deste, né, me fez pecar. Então, já ali há uma transferência de culpa, algo que não aconteceria num contexto antes da queda. Né? Então, nós vemos que as emoções, elas vão nos levar, se elas não estiverem centradas em Deus, a pecar. Né? Vamos levar realmente a duvidar de Deus, vão nos levar a ter problemas, né, com pessoas, porque essa emoção ela vai estar centrada em mim, não vai estar centrada no Senhor, como assim deve ser, né? A nossa função como cristão, né, é representar o Senhor, né? Isso da nossa parte vai exigir obediência, né? Então, isso só vai ser possível se nós estivermos realmente centrados no Senhor. Se realmente, como o versículo 23 de Provérbios 4 diz, porque ao guardar o coração, eu vou estar guardando algo importante, porque dele procede as fontes da vida, dele procede tudo aquilo que realmente eu faço. Né? Então, o homem ele é um ser psicossomático, né? Então, todas as escolhas humanas procedem do coração. Então, se eu vou fazer o bem ou o mal, procede do meu coração. Lá em Efésios capítulo 4, 18, diz que o mundo está com o coração endurecido, intermedecido, né? Por isso ele não pode seguir a Deus. O homem natural ele não se volta para Deus. Deus precisa agir com fé na vida deste, para que esse venha, sim, há um Deus Salvador, há um Cristo morreu na cruz por meus pecados, para que esse se arrependa e venha a ser salvo. Né? Interessante que o interior do homem ele passa por algumas áreas, tá? Então vamos falar rapidamente disso, né? Falando sobre emoções. As emoções elas trabalham o nosso pensamento, né? São as avaliações ou interpretações que fazemos, a dinâmica das coisas. Você assiste um filme, você assimila aquilo, você vai fazer avaliações sobre aquilo. Vai ter um exemplo, você pode assistir um filme em família, com uma família de 5 pessoas, 2 gostaram do filme, 3 não gostaram. Foi a avaliação que eles fizeram sobre aquilo. O comportamento também, as emoções agem no nosso comportamento, que são as reações expressas com o nosso corpo. Né? Então, eu ouvi algo, eu assimilei aquilo, eu fiz uma avaliação e aquilo vai me fazer ter um comportamento. Né? E, em última análise, os sentimentos, né? Que é a resposta física interna que expressa os nossos pensamentos. Daqui que nós vamos ter ideia daquelas questões de doenças psicossomáticas. Né? O que são isso? São doenças que começam aqui. Um problema com ansiedade vai terminar com um problema no estômago. Um problema pessoal que vai te consumindo e você pode ter até uma crise de pânico ou algo assim. Né? Então, as nossas emoções, quando não estão canalizadas, centradas em Deus, elas tendem a nos levar para o pecado. Elas tendem a nos fazer sofrer. Né? Então nós vemos nesse último ponto, na questão dos sentimentos, uma má interpretação muitas vezes nos levam a uma situação onde nós vamos aí estar sofrendo. Né? Porque você avaliou o pensamento, você teve um comportamento sobre aquela avaliação, que é o comportamento, e depois você sentiu. E muitas vezes você vai sentir algo que não necessariamente você deveria passar naquele momento, mas de acordo com a percepção que você teve. Isso lhe fez aí sofrer por causa disso, tá bom? As emoções são reações psicossomáticas, então, e ela trabalha de 2 formas, né? Em 2 componentes, de uma forma interna, ela é direcionada pelo coração e pelo corpo, né? Um exemplo é o nosso medo, né? Quando nós temos medo, né? De certa forma nós paralisamos. Uma situação que muitas vezes foge ao nosso controle, nós paralisamos, né? E os nossos músculos vão ficar tensos, nosso batimento cardíaco ele altera,
Nós podemos começar a suar, chorar, né, com medo. E de uma forma externa é a atitude que nós vamos expressar mediante essa situação. Pensa um pouco, você sente medo. O ser humano ele tem duas reações com medo. Ou ele foge, ou ele enfrenta. Isso vai dizer muito do momento. Um exemplo, alguém vem atacar o seu filho. Uma tendência natural do pai e da mãe é proteger o filho, então a gente vai enfrentar. Alguém vem atacar a sua vida. Você vai ser assaltado, alguma coisa assim. Nossa tendência natural é querer fugir. Então, dessa forma que as emoções elas vão trabalhar, né, em nosso ser. Mas o homem, como volto a dizer, o homem é um ser social, ele precisa se relacionar, né? A gente vive em sociedade, né? Mas o pecado ele afeta tudo isso. Lá em Gênesis 3:6, né, acontece o contexto ali da queda, né? E depois da queda, o homem, de certa forma, ele decide viver pelo seu próprio jeito, pelo seu próprio código, né? Porque pensa um pouco e avalia, o pecado ele é isso. O pecado é quando eu digo para Deus, Deus, o seu padrão, a sua norma não é boa para mim e eu quero viver de acordo com a minha norma. Isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que foge à normativa de Deus, né? A palavra pecado, ela vem de uma palavra grega chamada hamartia. E essa ideia de não acertar o alvo, não acertar a norma que Deus tem para a nossa vida. Nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas o meu coração obstinado, o meu coração pecaminoso, tende a me levar a buscar os meus desejos. E com isso eu deixo o padrão de Deus para o lado de fora, né? Eu deixo todo o conselho de Deus à parte, né? Isso vai tornando meu coração mais obscurecido e vai me impedindo cada vez mais de me relacionar com Deus, né? Então as nossas emoções fazem o meu ego de refém. Eu quero que as minhas emoções me sirvam. Pensar um pouco, seria mais ou menos assim, eu sei que eu preciso fazer algo, eu sei que a palavra de Deus ela fala para mim fazer algo, mas eu decido não fazer. Eu decido fazer de acordo com a minha vontade. Algo também que pode acontecer, eu sei que a Bíblia diz que tal situação é pecado, mas eu decido fazer. Então, realmente eu estou fazendo com que as minhas emoções ditam aquilo que eu vou crer e aquilo que eu não vou crer. Aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu não quero fazer. Então eu acabo fazendo o que com a palavra de Deus? Eu deixo ela à parte. Olha, eu amo a palavra de Deus. Eu sei que é a palavra de Deus. Eu deixo até o Salmo 91 aberto lá, né? Mas a minha vida é totalmente à parte da palavra de Deus. Então, isso é apenas uma religiosidade fria, né? Então a gente precisa avaliar isso. Por quê? As minhas emoções, elas devem adorar o Senhor. Se esses irmãos conseguem entender a progressão, houve a queda, houve realmente essa deturpação da imagem de Deus em nós. Então, os homens são obstinados. A Torre de Babel, um grande exemplo disso. Deus mandou eles fazerem algo, mas eles foram fazer outra coisa. Vários outros exemplos no Velho Testamento, no Novo. Mas, a partir do momento que você conheceu a Jesus Cristo, a partir do momento que Jesus Cristo mudou o seu coração, as suas emoções elas devem glorificar o nome de Deus. Então, os meus sentimentos, o meu comportamento, tudo que eu faço vai glorificar a Deus. Independente se aquilo que a palavra de Deus está falando para mim nesse momento não é algo que eu quero, eu vou fazer. Independente se uma postura que eu tenho tido não tem glorificado a Deus, e eu sei que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer aquilo, eu vou fazer. Porque a minha emoção ela deve glorificar o nome do meu Senhor. Por isso que eu vou guardar o meu coração. Guardar o meu coração nesse sentido de não realmente fazer algo que venha ferir o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo, né? Porque quando Jesus ele resume os mandamentos, ele diz primeiramente, né, amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo como a mim mesmo, né? Então,
Eu fazendo essas duas coisas, eu estou realmente fazendo todo o resumo dos mandamentos que o Senhor deixou para nós, né? A amargura, a ira, o rancor, você pode pensar em mais alguns exemplos aí, são exemplos de emoções que são focadas no homem, não em Deus, tá? A palavra de Deus diz que nós devemos ser perdoadores, né, como nós somos perdoados em Cristo. Nós devemos amar, né, sem esperar algo em troca. Então, tudo que realmente nós vemos que foge o padrão de Deus é uma emoção focada no homem. O querer para si apenas, o não querer se doar, né, são todas emoções criadas aí pelo próprio homem, voltadas para o homem, né. A emoção ela foi criada para que Deus, né, se relacionasse conosco, né. Então, mas depois da queda a gente quer essa independência e eu vou sempre buscar aquilo que é bom para mim. Um outro exemplo disso é você está assistindo a televisão, está assistindo o noticiário, passa uma notícia de um acidente horrível. Morreu lá 10 pessoas naquele acidente. E muitas vezes, irmãos, né, a gente vai olhar para tudo aquilo e vai dizer misericórdia, né? Vai falar algo assim, mas depois a gente vai mudar o canal. Vai mudar o canal e a vida segue, né? Mas se acontece algo conosco, né? Não sei, alguém da sua saúde, da sua vida, da sua família é acometido de alguma questão de saúde, a gente vai se voltar para o Senhor e falar, Senhor, por que comigo? Né? A queda fez isso conosco. A queda fez com que o homem ele se tornasse insensível para as coisas. Então, ele olha uma coisa, ele olha muitas vezes uma pessoa numa situação de rua, ele olha alguém, alguma pessoa da família passando por alguma situação e aquilo não sensibiliza mais o coração dele, né? Mas quando nós estamos falando de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho, ao você ver essas coisas, isso vai fazer realmente o nosso coração doer. Vai trabalhar as nossas emoções de uma forma que nós vamos compreender que não deveria ser assim. Hernandes Dias Lopes tem uma frase interessante que ele diz que o cristão, quando ele olha para o mundo, é impossível ele não sentir tristeza, né? Então, nós estamos vivendo nesse contexto, um contexto de esfriamento, né, espiritual, um contexto de realmente uma falta de amor. Tudo por quê? Porque a emoção ela não está canalizada em Deus. Muitas vezes, a sua alegria, o seu contentamento, ele não está canalizado em Deus, está canalizado naquilo que você tem no momento, naquilo que você tem a oferecer a alguém, né? E isso passa. O triste é que isso passa. Mas quando a minha alegria está no Senhor, eu vou realmente, em todo momento, poder estar contente, poder estar satisfeito no Senhor. Não estou dizendo, irmão, que eu vou estar com um sorrisão no rosto toda hora, mas lá dentro eu vou sentir realmente, olha, Deus ele está cuidando de mim, Deus tem suprido a minha vida, Deus tem me ajudado, Deus tem abençoado a minha família. Então, a emoção canalizada em Deus, ela vai ter como fruto contentamento, alegria, felicidade, paz, que são questões contrárias à emoção centrada no homem, que é ódio, amargura, tristeza, dor, né? Então, por isso que é importante eu e você guardar o nosso coração, né? Lá em Lamentações, capítulo 3, nós estudamos outro dia esse texto. Eles estão num contexto de sítio, a cidade está sitiada, né? E Jeremias fala, olha, eu não tenho mais motivo de alegria. Eu não tenho mais alguma coisa que realmente me traga contentamento, né? Mas no versículo 20, 21 em diante, ele diz, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aquilo que dá esperança para ele e deve dar esperança para você, para mim também, é que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada dia. E quando ele fala a palavra misericórdia ali, é uma misericórdia relacionada ao amor de Deus. Então Jeremias está dizendo assim, olha, o amor de Deus, ele é constante na minha vida. Então eu não tenho pelo que temer. Se minha vida passar, eu vou estar com o Senhor. Se ele permitir que minha vida permaneça aqui,
eu vou continuar na presença dele fazendo aquilo que ele espera de mim. Então, essa percepção que a gente precisa ter da vida. Não apenas realmente tá triste agora, ó, o Brasil, o mundo está passando por isso. O que será do dia de amanhã? O dia de amanhã ele pertence a Deus. Então a gente deve descansar nele, sabendo que dele vem todas as coisas, ele é o provedor, ele é o sustentador, ele é nosso abrigo, ele é nossa torre forte. E eu devo guardar meu coração nesse sentido, porque quando eu não guardo meu coração, eu vou vacilar na fé. Eu vou olhar para tudo isso e dizer, será? Será que Deus está no controle? Mas quando realmente eu alinhar as minhas emoções, os meus sentimentos, realmente procurar glorificar a Deus com isso, eu vou olhar para tudo isso e dizer, olha, Deus está no seu alto, subindo no trono, como a visão de Isaías. Deus está controlando todas as coisas. À sua destra está o seu Filho, aquele que deu a vida por nós. E isso vai me trazer a paz. É aquela paz de Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento. Né? Então, permita, meu irmão, minha irmã, que as suas emoções glorifiquem a Deus. Avalia, depois de você ouvir essa mensagem, esse devocional, tenha um tempo com Deus de realmente pedir para Ele sondar o seu coração e verificar se não tem algo aí dentro, não tem alguma situação, não tem alguma área da sua vida que você precise resolver com Ele, pedir perdão a Deus, realmente realinhar, né, a sua vida com Deus, né, para que realmente você possa glorificar a Deus com as suas emoções. Não se permita mais usar desculpa para o pecado. Nós temos um hábito de muitas vezes psicologiar, dar nomes bonitos, né, para o pecado e diz assim, não, eu sou assim mesmo, como eu falei no início, né, minha família é nordestina, então a gente é estourado assim mesmo. Não. Se houve uma transformação, não tem como nós sermos o mesmo. Há uns anos atrás, quando nós trabalhávamos com jovens, né, eu queria trazer à memória deles a ideia que a transformação que o Evangelho causa na vida do homem. Lá em São Paulo tem alguns ônibus que tem 27 metros de comprimento. Né? Lá tem corredores de ônibus, como tem aqui em Uberaba, só que tem mais. E eu dizia para eles, olha, teu encontro com Cristo é a mesma coisa de ser atropelado por um ônibus. Você não consegue levantar o mesmo. Então, teu encontro com Cristo tem que mudar a sua vida. Tem que mudar. Então, se eu tinha problema em confiar em pessoas, isso vai mudar. Se eu tinha problema em falar a verdade, isso deve mudar. A palavra traz até um exemplo sobre isso. Se eu tinha problemas relacionais com a minha família, isso deve mudar. Sabe por quê? Porque Cristo deu sua vida por você. O Espírito Santo está na sua vida. Então a gente não tem uma desculpa válida para dizer, olha, eu não consigo mudar. Paulo diz que nós somos uma nova criatura. Em Efésios 2 diz que nós estávamos mortos e fomos vivificados. Houve um processo de regeneração. Nós estamos num processo de santificação. Então, nós devemos sim glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, se há alguma área lá que, olha, pastor, isso ainda precisa ser resolvido, faça isso hoje. Realmente alinhe a sua vida com Deus para que você desfrute do melhor que Deus tem para você. Foi a salvação, é a salvação. Você está em processo constante de transformação. Paulo fala à igreja de Filipos para eles desenvolverem a salvação. Desenvolva a sua salvação nesse sentido. Amém? Fica na paz. Deus abençoe o seu dia. Né? Procura aí depois nas redes sociais. Voz de Melodia, se lembrem bem, número 53, Guarda o Meu Coração, um hino que pode te ajudar também a fazer você refletir sobre essa mensagem, amém? Vamos orar? Pai, nós glorificamos a Ti e pedimos por esse dia. Abençoa a sua Santa Igreja, meu Pai, abençoa os nossos irmãos, todos que estão ouvindo essa mensagem.
para que o seu nome seja glorificado, meu Pai, cada vez mais, e que o Senhor nos permita, como homens e mulheres de Deus, a realmente resolver os conflitos, alinhar as nossas emoções com a palavra do Senhor como um parâmetro para que nós venhamos glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.